Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é o Davi José e sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje preparem seus chapéus de exploradores e suas mentes curiosas, porque nós vamos embarcar em uma aventura épica, diretamente para a terra dos faraós, pirâmides e múmias, o Egito Antigo. Mas não pensem que essa é só mais uma aula de história chata não, viu? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nos 5 maiores mistérios não resolvidos que assombram os maiores gênios da arqueologia e da história até hoje. Se preparem para desvendar enigmas milenares, questionar tudo o que você achava que sabia e, quem sabe, até encontrar algumas respostas pelo caminho. Apertem os cintos e vamos nessa! A Grande Pirâmide de Gizé, uma das maravilhas do mundo antigo. Cara, essa estrutura colossal é tão impressionante que até hoje ninguém sabe ao certo como ela foi construída. Sério, imagina só. Estamos falando de blocos de pedra gigantescos, alguns pesando toneladas, cortados com precisão milimétrica e encaixados perfeitamente, sem cimento, a quilômetros de distância. As teorias são muitas, viu? Tem gente que acredita em rampas gigantescas, outras em sistemas de alavancas complexos, e até quem defenda a ideia de que alienígenas deram uma mãozinha, né? Vai saber. Mas a verdade é que, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje, a construção das pirâmides continua um mistério que desafia a lógica e a engenharia moderna. Pensa na dificuldade. Como transportar blocos tão pesados pelo deserto? Como erguê-los a alturas tão impressionantes, sem o uso de guindastes ou máquinas modernas? E a precisão matemática envolvida na construção é de deixar qualquer um de cabelo em pé. Alguns estudiosos acreditam que os egípcios usaram sistemas de rampas complexos para mover os blocos, enquanto outros defendem a teoria de que eles usaram sistemas de alavancas e roldanas. E claro, existem aqueles que acreditam que os egípcios tiveram ajuda de uma força sobrenatural, como alienígenas, para construir essas estruturas monumentais. Mas, independente da teoria que você acredita, uma coisa é certa: a construção das pirâmides é um feito extraordinário de engenharia e trabalho em equipe, que continua a intrigar e fascinar pessoas em todo o mundo. Imagina só a quantidade de pessoas que trabalharam incansavelmente durante anos, talvez décadas, para construir essas maravilhas. E não podemos esquecer do simbolismo por trás das pirâmides. Elas não eram apenas túmulos grandiosos, mas também representações do poder dos faraós e da crença na vida após a morte. É como se os egípcios estivessem tentando tocar o céu com suas construções, desafiando o tempo e a mortalidade. No fim das contas, o mistério da construção das pirâmides continua sem uma resposta definitiva. Mas isso não diminui em nada a grandiosidade dessas estruturas e o fascínio que elas exercem sobre nós. E por falar em mistérios, quem nunca ouviu falar da lendária rainha Nefertiti? Esposa do faraó Akhenaton, Nefertiti é considerada um símbolo de beleza e poder no Egito Antigo. Mas, assim como ela surgiu nos livros de história, ela também desapareceu, deixando para trás um rastro de perguntas sem resposta. A grande questão é: o que aconteceu com a rainha Nefertiti? Alguns estudiosos acreditam que ela tenha morrido por causas naturais, enquanto outros especulam que ela tenha assumido o trono após a morte de seu marido, adotando outro nome. E tem aqueles que acreditam que ela foi vítima de uma conspiração palaciana, sendo assassinada ou exilada. O problema é que, apesar de sua importância histórica, a tumba de Nefertiti nunca foi encontrada. E olha que os arqueólogos já reviraram cada cantinho do Egito em busca de qualquer pista que leve ao seu paradeiro. A falta de evidências sobre o destino de Nefertiti só aumenta o mistério em torno de sua história. Alguns acreditam que sua tumba esteja escondida em algum lugar do Vale dos Reis, enquanto outros especulam que ela possa estar em Amarna, a capital fundada por seu marido.
Imagina só a emoção de encontrar a tumba de Nefertiti. Seria como abrir um portal para o passado, revelando segredos e detalhes da vida dessa figura tão importante da história egípcia. Dentro da tumba, poderíamos encontrar seus pertences, suas joias, talvez até mesmo sua múmia. Enquanto a tumba de Nefertiti não é encontrada, seu desaparecimento continuará a intrigar historiadores e arqueólogos do mundo todo. E quando o assunto é Egito Antigo, não podemos deixar de falar da temida maldição do faraó. Sim, aquela que assombrou a expedição que descobriu a tumba de Tutancâmon em 1922. Mas será que essa maldição é real ou apenas uma história inventada para dar um ar mais misterioso ao Egito? A história da maldição começou logo após a descoberta da tumba de Tutancâmon, quando diversos membros da expedição morreram de forma misteriosa. Coincidência? Maldição? A gente aqui adora um bom mistério. Mas a verdade é que as explicações para essas mortes podem ser bem mais simples do que parecem. Na época da descoberta da tumba, a medicina não era tão avançada quanto hoje, e muitas doenças ainda eram desconhecidas ou pouco compreendidas. É bem provável que as mortes tenham sido causadas por bactérias, fungos ou outros agentes infecciosos presentes na tumba, que ficou fechada por milhares de anos. Mas, mesmo com explicações científicas, a lenda da maldição do faraó continua viva até hoje, alimentando a imaginação popular e inspirando livros, filmes e jogos. Afinal, quem não gosta de uma boa história de terror, né? A maldição de Tutancâmon nos faz pensar sobre a nossa relação com o passado e com a morte. Será que devemos perturbar o sono dos mortos? Ou será que a busca pelo conhecimento justifica os riscos? No final das contas, a maldição de Tutancâmon serve como um lembrete de que o Egito Antigo ainda guarda muitos segredos e mistérios, e que a nossa fascinação por essa civilização milenar está longe de acabar. E já que falamos em morte, que tal mergulharmos nos mistérios do Livro dos Mortos? Esse antigo texto egípcio, na verdade, não é um livro, mas sim um conjunto de textos funerários que ajudavam os mortos em sua jornada para o além. O Livro dos Mortos era como um guia para a vida após a morte, cheio de hinos, orações e instruções para que o morto pudesse superar os desafios do submundo e alcançar a vida eterna. E acredite, a jornada não era fácil. Os antigos egípcios acreditavam que, após a morte, a alma era julgada no tribunal de Osíris, onde seus atos em vida eram pesados em uma balança. Se a alma fosse considerada pura, ela ganhava a vida eterna no paraíso. Mas se fosse considerada impura, bem, as consequências não eram nada agradáveis. O Livro dos Mortos oferecia aos mortos as ferramentas necessárias para enfrentar os perigos do submundo, como feitiços para afastar demônios, hinos para apaziguar deuses e até mesmo as palavras certas para se dizer durante o julgamento. Mas o Livro dos Mortos não era apenas um guia prático para o além. Ele também oferecia insights sobre a cosmologia, a religião e a moral dos antigos egípcios. Através de seus textos, podemos entender melhor como eles viam o mundo, a vida e a morte. E aí, ficou curioso para desvendar os segredos do Livro dos Mortos? E para finalizar nossa expedição pelo Egito dos Mistérios, vamos falar da última faraó do Egito Antigo, a icônica Cleópatra. Conhecida por sua inteligência, beleza e astúcia política, Cleópatra governou o Egito em um período turbulento, marcado por conflitos internos e pela ascensão do Império Romano. Mas, assim como outros grandes nomes da história egípcia, o local de descanso final de Cleópatra permanece um mistério até os dias de hoje. Apesar de sabermos que ela morreu em Alexandria, a localização exata de sua tumba é desconhecida. Alguns historiadores acreditam que a tumba de Cleópatra foi destruída por terremotos e tsunamis que atingiram a região de Alexandria ao longo dos séculos.
Outros especulam que ela possa estar submersa no mar Mediterrâneo, vítima da erosão costeira. E, claro, existem aqueles que acreditam que a tumba de Cleópatra está escondida em algum lugar de Alexandria, esperando para ser descoberta. Imagina só encontrar a tumba da última faraó do Egito. Seria uma descoberta arqueológica sem precedentes. A busca pela tumba de Cleópatra continua a intrigar historiadores e arqueólogos do mundo todo. E aí, pessoal, gostaram da aventura pelo Egito Antigo? O que mais te impressionou? Deixa aqui nos comentários. Como vocês viram, o Egito Antigo é muito mais do que pirâmides e múmias. É uma civilização fascinante, cheia de mistérios, enigmas e maravilhas que continuam a nos desafiar e inspirar até hoje. E fiquem ligados aqui no canal, porque em breve vamos ter muito mais conteúdo épico sobre história, mistérios e curiosidades do mundo todo. Valeu, galera! Até a próxima! Esses mistérios continuam a intrigar historiadores e arqueólogos até hoje. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre a história antiga. Até a próxima!